Olá, sejam todos bem-vindos ao Da Hora de sexta-feira, com muita informação, muito conteúdo, reviravoltas nessa Copa do Mundo. É tudo isso no programa de hoje e ele começa agora. Está começando o programa da hora desta sexta-feira. Já estou aqui com Gabriel Viana e Rochelle Roldão. E aí, gente, sexta-feira. Sextou. Jogo do Brasil, né, Gabriel? É isso, é aquele meme. Tenho medo de sair para assistir o Jogo do Brasil hoje às 4 e só voltar na segunda. Já emendando. Trabalha amanhã, por favor, Gabriel. Não é sextou, então. Cautela, muita calma, né? A gente faz essa pausa. A gente hoje tem muito assunto para falar, né, da Copa do Mundo. Bastante. Houve uma reviravolta, assim, inacreditável nos jogos de ontem. A gente falou aqui que era meio óbvio os resultados. O óbvio não venceu, né, Gabriel? Deu ali uma mudada na tabela ali do grupo da Espanha, da Alemanha, né? A gente vai falar disso. No da Bélgica também. No da Bélgica, a gente vai falar disso e muito mais no programa de hoje. Mas antes de começar, eu já estou aqui com o celular das nossas redes sociais, esperando a sua participação, a sua interação, para você falar o que você está achando da Copa do Mundo, dar o seu palpite para o jogo de hoje. Hoje o Brasil entra em campo às 16 horas. Então vem aqui, participa do programa de hoje com a gente, dá a sua opinião. Gabriel, antes da gente começar, hoje, o que se comemora hoje, né? Olha, hoje, sexta-feira, dia 2 de dezembro, comemora-se o aniversário de Minas Gerais, o Dia da Astronomia, o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, que foi escolhido em homenagem à Convenção das Nações Unidas para a supressão do tráfico de pessoas e da exploração da prostituição de outros. É comemorado também o Dia Nacional das Relações Públicas, o Dia Nacional do Samba e o Dia Pan-Americano da Saúde. E é isso, gente. Esses são os dias de hoje. Dia do samba, né? Hoje, Isso. esse ritmo brasileiro comemorado. Muito bonito, aliás, muito rico, né, do nosso país. Eu não sei sambar, vocês sabem, eu Não, sei faço não. uma Só vergonha gosto muito bastante. grande de ouvir, né? Samba é muito bom. Você, Rochelle, com as suas experiências com o samba aí? Não tenho Nenhuma, muitas. né? Hoje mesmo eu vim escutando o Arlindo Cruz. O Arlindo, que é um grande nome aí do nosso samba, infelizmente, né, tá num estado ruim de saúde, teve aquele AVC, hoje ele tá acamado, mas é um grande nome a história dele, assim como de outros, Zeca Pagodinho, muitos outros grandes artistas aí do nosso país. O Brasil é conhecido mundialmente pelo samba, né? Samba, carnaval, se você for agora pegar vídeos de gringos, né, como a gente fala, lá no Catar, quando falam Brasil, já falam logo futebol e samba. O samba, eu estava vendo, falei inclusive disso mais cedo, no Matina, e ele é muito forte na Bahia e no Rio de Janeiro, né? Até por conta dos desfiles das escolas de samba. Aqui é mais comum a gente só escutar mesmo, mas lá a dança é mais forte.
Todo barzinho lá do Rio de Janeiro, praticamente, Você Tem for na roda de Lapa, samba. na Lapa, cada esquina. tem roda de samba, então é né? algo muito cultural. É Sim. isso. A gente fala agora de economia, porque o Banco Central anunciou hoje que a partir do dia 2 de janeiro, o Pix não terá mais limite por transação. Os limites de valor serão mantidos apenas por período diurno, de 6 às 8 horas da noite, ou noturno, de 8 da noite às 6 da manhã. Com a mudança, o cliente poderá transferir todo o limite de um período diurno ou noturno em apenas uma transação Pix ou fazê-lo em diversas vezes, ficando a critério do correntista. O Banco Central também elevou o limite para as retiradas de dinheiro por meio da modalidade Pix-Saque e Pix-Troco. O valor máximo passou de R$ 500 para R$ 3.000 durante o dia e de R$ 100 para R$ 1.000 no período noturno. As regras para os clientes personalizar os limites por Pix não mudaram. As instituições financeiras terão de 2 a 48 horas para acatar a ampliação dos limites e deverão aceitar imediatamente os pedidos de redução. Acho uma medida um pouco, claro, pensando no bem do cliente, realmente é algo que é uma medida bacana. Mas pensando nos golpes, né, que estão cada vez mais comuns, acho que facilita um pouco a vida dos bandidos, golpistas, né? Dos golpistas, Questão do limite mesmo, a questão do limite, que foi colocado justamente por conta disso, por conta Sim. desses golpes, golpe do Pix, como todo mundo fala. Essas pessoas, né, a maioria homens que adoram dar golpes em mulheres mais velhas, vai ser uma porta de entrada gigante para ele, né? Porque agora, períodos até noturnos, com esse limite alto. É porque na madrugada tem um limite, Isso. né? Sim. É diferente do Bem inferior ao Isso. do dia. E agora ambos vão aumentar, 3.000 durante o dia e R$ 1.000 durante a noite. Aqueles golpes também aplicados nas redes sociais, né? Que geralmente hackeiam a rede social de uma pessoa e aí falam que você manda tanto em dinheiro e vai receber o dobro. Gente, isso não existe. Não existe uma máquina que você coloque R$ 100 e retorne 500 para você. Isso é golpe. E ainda Não tem quem caia caia. nisso. Ainda tem quem caia. Não caia. Muita gente cai. E isso agora, com esse limite aí, pode ser que aumente, né? Então, claro, a medida ter boa cuidado, pensando né? no cliente, no empresário, por exemplo, que faz transações aí com valores mais elevados, mas, claro, mantenha a cautela, coloque senha, se for possível, tudo para você não perder o seu suado dinheirinho. E é isso. Gabriel, o que a gente tem agora da área da saúde? Agora a gente fala de saúde, porque as mortes no Ceará causadas por complicações da Covid-19 foram 5 vezes maior no mês de novembro em relação a outubro. Ao todo, o mês passado registrou 16 óbitos pela doença, enquanto em outubro, 3 pessoas, 18 a 3 na verdade, foram vitimadas. Os dados constam no IntegraSUS, a plataforma da Secretaria da Saúde do Estado, a SESA, atualizada nesta quinta-feira, no caso ontem. Os idosos, a partir de 71 anos e acima dos 80 também, estão entre a maioria das vítimas da doença, correspondendo a 13 mortes. 2 pessoas na faixa etária de 61 a 70 anos e uma na faixa etária de 31 a 40 anos também aparecem nesses dados. Sempre que eu me lembrei que eu vi esses dias na internet que na China eles estão radicalizando total, né? Não sei se vocês viram, né, a questão das crianças, que as crianças que testam positivo para a Covid, eles estão recolhendo, tirando dos pais, levando para um campo de concentração e se o pai ou a mãe resistir, é preso imediatamente. Então lá está bem Eu vi complicado. também um vídeo que são agentes lá do governo chinês. Não sei, essa época de fake news, eu não chequei a fonte, mas eu vi um vídeo que era saudando a porta das pessoas, para as pessoas não saírem nesse período de lockdown. Não sei se realmente procede, mas com essa história aí da criança, a gente até desconfia, e tem muitos né? lá contra esse lockdown também. Por isso que está tendo vários protestos. Né? Várias resistências, né? Isso, Como lá em relação foi ao lockdown. o início de tudo muito grande, né? Lá foi que realmente explodiu, começou Cidade de tudo Wuhan. lá, né? Então eu acho que eles não querem passar por tudo isso de novo, né? Em questão de mortes, economia. Então acho que eles estão radicalizando exatamente para isso. Mas a questão das crianças retirarem dos pais, colocar num campo de concentração,
cheio de outras Ditadura. crianças, né? É muito complicada essa parte, né? Muito complicada. Você, Liberdade, né? você pai, você mãe, ficar sem saber como é que seu filho tá, quem que tá cuidando dele, em que situações ele se encontra, é Ave Maria. Eu não sou mãe ainda, mas eu posso imaginar a dor no coração de cada um, né? É isso. E falando agora, né, de Polícia Federal, a Polícia Federal de Pernambuco investiga nesta sexta-feira crimes contra a administração pública na prefeitura de Ourincuri, não é isso, Rochelle? No sertão do estado. Segundo a PF, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, 3 mandatos de prisões preventivas. Os alvos de ação são suspeitos de cometer crimes como peculato, fraude em licitações, corrupção passiva e consequente lavagem de dinheiro, em contratos firmados pela Prefeitura de Ourincuri com empresas prestadoras de serviços sediadas nos estados de Pernambuco e Ceará. Olha, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção industrial brasileira teve uma ligeira alta de 0,3% na passagem de setembro para outubro, interrompendo aqueles 2 meses consecutivos de queda, um período no qual ficou acumulada uma perda de 1,3%. Apenas 7 dos 26 ramos industriais pesquisados tiveram expansão. Com o resultado, o setor encontra-se agora 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia de Covid-19, lá em fevereiro de 2020, e 18,4% abaixo do nível recorde alcançado pelo setor, que foi lá em maio de 2011. Em relação a outubro do ano passado, a indústria registrou um avanço de 1,7%. Em janeiro a outubro desse ano, ela acumula uma queda de 0,8%. E em 12 meses, um recuo de 1,4%. A gente preparou aí um videozinho sobre a situação das chuvas, né? Que está muito, muito, muito difícil lá em Santa Catarina. A gente já tem aí direção SBT. Então, por favor, vamos dar uma olhada? Pelo menos 17 cidades catarinenses já decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Nos municípios foram registradas ocorrências como alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos. O governo do estado, por meio da Defesa Civil, já iniciou a entrega de assistência humanitária nos municípios. Santa Catarina decretou situação de emergência diante das fortes chuvas. A medida foi anunciada pelo governador Carlos Moisés nesta quinta-feira. A decisão permite facilitar as ações para o atendimento, assistência às pessoas, recuperação dos municípios afetados. Carlos Moisés informou que neste momento a prioridade absoluta é proteger e garantir assistência humanitária. A orientação é para que as pessoas evitem se deslocar para outros locais ou cidades. Muito complicada, né, essa situação de Santa Catarina. A gente vê os estados ali do sul, né, os estados mais frios sempre sofrendo com isso. É muito difícil você estar em casa e do nada alagamento. Quando se aproxima esse período agora do início do ano, que a gente sabe que é um período marcante aqui, de grandes chuvas no nosso país, a gente fica com o coração apertado, porque sabemos que todo ano aquelas mesmas cenas de alagamento, de barrancos, vão se repetir, e a culpa não é dessas pessoas, porque elas não têm para onde ir. Sim. A culpa são dos nossos governantes que não fazem ações para tirar aquelas pessoas dali. Porque elas vão sair dali para onde? Para morar na rua? Não pode. Então a gente tem que tirar aquelas pessoas daqueles barrancos. Não existe, gente. Aquilo ali é um risco. E é muito complicado, né? Porque eu acredito que eles constroem a casa deles ali já sabendo que quando chegar nesse período vão ter tudo perdido, móveis, a estrutura de onde moram, vão ter que reconstruir para no ano recomeçar de novo. Isso a gente até recupera, claro que é difícil, mas o pior são pessoas perdendo a vida, vezes né? acabam No Rio de Janeiro, esse ano, a gente teve, na cidade que agora não tá me vindo na cabeça, mas que muitas pessoas morreram. A gente teve vídeos muito tristes de gente em cima de ônibus que ficaram desaparecidas. Então, pedir, né, que nossos governantes aí agora que vão entrar dia 1º de janeiro, que cuidem dessas pessoas. Deem uma atenção a mais, né, a esses estados, porque todo ano é a mesma coisa. Todo ano a gente vê estados sofrendo com alagamento, perdendo suas casas, suas vidas, e nada é feito, né? Então, por favor, façam alguma coisa para essas pessoas. E claro, as pessoas também têm que fazer a sua parte. Em algumas cidades, beleza, a infraestrutura
não é a adequada. Mas se você joga lixo na rua, você entope uma Você boca de contribui. lobo, você entope por onde essa água vai escorrer. Então, já não tem uma estrutura qualificada, vamos colocar o lixo no dia certo, no dia da coleta, no local certo. Vamos fazer a nossa parte Sim. que quem sabe, né, a gente possa ajudar um pouquinho. A diminuir. E você também que anda de carro, por favor, não jogue o lixo para a janela. Você já está ali dentro do seu De carro, de ônibus. Guarde né? na sua bolsa, no seu bolso, quando chegar em casa. Não é trabalho nenhum, né? Porque, Maria, eu vejo demais as pessoas jogando. Abre ali a janela do carro para fora. Qual é a dificuldade de ter um saquinho ali dentro do carro? Ou de então guardar mesmo, chegar em casa e Sim, jogar no jogar lixo, no né, lixo. gente? É Muito simples. sem sentido total. Agora a gente vai entrar ali no meio internacional e nós temos aí, direção, imagens da Euronews já, para a gente ver o que está acontecendo no mundo afora. Tudo bem, então a gente vai ter que ir para um rápido intervalo agora. Na volta a gente finaliza esses assuntos e entra no assunto de Copa do Mundo. Estamos de volta com o programa da hora desta sexta-feira. Estou aqui com Gabriel Viana, Rochelle Roldão. No bloco anterior a gente estava falando da situação das enchentes, né, das fortes chuvas que está afetando o estado de Santa Catarina. A gente percebe muito que muitas vezes essa situação não muda. Todo ano, sempre algum estado sofre com isso. Então a gente estava falando também que as novas governantes que vão entrar, por favor, façam algo por essa situação. Mas aqui no Ceará, a minha direção estava me lembrando que não é tão forte, né, graças a Deus, como nesses outros estados, mas tem muitas áreas que ainda sofrem assim com as ruas alagadas, né? Principalmente os bairros mais periféricos aqui da capital, que não tem a atenção da prefeitura adequada e que tem essa questão também da... E que moram também em áreas de risco, né? Áreas de, assim, as menos favorecidas, né, as menos observadas. E nem sempre, tá? Heráclito Graça, uma grande avenida aqui da capital, que não fica numa área de risco, mas pelo amor de Sempre Deus, alaga. qualquer chuva vira uma piscina. Sim, carros Verdade. alagados. Uma piscina, não existe. Tem também embaixo dos viadutos lá em Mundubim. Não sei, Sim, aquele viaduto do aquele Mundubim viaduto. sempre alaga. Sempre alaga. E é muito difícil porque as pessoas têm que trabalhar todos os dias. E a gente vê muito que muitos deles tentam atravessar esses alagamentos, acabam ficando lá Choque também, porque né? a água acaba entrando, né, nos automóveis. Eu vejo muito nessa época o pessoal com moto, as motos tentando atravessar e ali no meio do caminho fica parada, porque a pessoa tem que trabalhar e não tem como você, oi chefe, não tem como eu ir trabalhar hoje porque eu estou alagado, né? Então você aí de casa, estou ilhado. Você aí de casa, tem alguma reclamação da época de chuva aí no seu bairro? Manda aqui pra gente que a gente vai ler, vai expor aqui. E vai atrás também dos órgãos competentes, porque o momento de falar, gente, esse, é antes de acontecer. Sim. Porque depois que acontece, claro, a gente tem que falar, mas é mais difícil de resolver. E já tá começando, né? Porque aqui, pelo menos Na verdade, no Ceará... nem parou, tá, Érica? Eu achei esse ano muito estranho com essa questão de chuvas. Outubro, novembro e chuva. Ontem mesmo passou o dia nublado, né? Sim. Acho que a gente teve uns 2, 3 meses só de pausa, porque o inverno esse ano foi muito longo, né? Intenso. Choveu bastante. Que tenha sido longo também lá pro interior, né? Para ajudar na agricultura, Sim, principalmente na seca, o sertão, né? O sertão, que é um pessoal que necessita bastante da água. Lá no Macaraú, né, interior dos meus pais, próximo ali da Santa Quitéria, o Ipu ali próximo da tua mãe, foi muito bom o inverno foi lá. muita chuva, Foi faz um muita tempinho que eu não vou por lá. Conseguiu manter os rios ali todos cheios. Quando eu ia há uns anos atrás, era muito triste, porque eu via o rio que a gente tomava banho totalmente seco. Então, ver ele cheio, ver que ele permaneceu cheio, é muito bom. Mas, ainda assim, a preocupação e o aqui verde nas também, cidades, né? o verde, Porque a gente não vê mais aquela plantação seca, aquela coisa seca, né? A gente vê tudo verdinho. Mas a preocupação ainda aqui nas cidades é um pouquinho preocupante, então vamos nos ater aí. No Castanhão também, né? Importante, que é o nosso principal reservatório, Sim. nosso principal açude. Então, como o Gabriel estava dizendo, vamos tomar as precauções antes de começar. E Sim. já está começando, porque essa semana o céu passou bastante nublado, né, aqui em Fortaleza. Então, a hora é agora.
Antes da gente entrar no assunto de Copa do Mundo, a gente vai dar uma olhadinha sobre o que está acontecendo aí mundo afora com as imagens da Euronews. Um palestiniano de 25 anos foi morto pelas forças israelitas na Cisjordânia, ocupada na última quarta-feira. O jovem, identificado como Mohamed Tafik, foi atingido durante uma fuga para prender um suspeito. O Tazahal diz que os soldados abriram fogo depois dos suspeitos armados terem disparado contra eles e de terem sido atirados aos engenhos explosivos na área. No dia anterior, mais 5 palestinianos tinham sido mortos pelas forças israelitas. Nos últimos meses, as forças do país efetuaram mais de 3.000 detenções em todo o território e o exército tinha anunciado a intensificação das operações no território palestiniano após os ataques em paragens de autocarro em Jerusalém. Mais de 140 palestinos e pelo menos 26 israelitas foram mortos desde o início deste ano em toda a Jordânia, Israel e a disputada cidade de Jerusalém. As autoridades espanholas estão investigando a recepção de 6 cartas armadilhadas que chegaram por correio a vários locais estratégicos da capital. O primeiro remonta a 24 de novembro, num envelope dirigido a Pedro Sánchez. Na última quinta-feira, foi interceptado na Embaixada dos Estados Unidos, em Madrid, o 6º e último envelope até o momento. Antes disso, já outras cartas tinham chegado, por exemplo, à Embaixada da Ucrânia, onde um funcionário chegou a abrir o envelope e acabou sofrendo ferimentos ligeiros. Uma fábrica de armas em Saragoça, que fabrica os lanças-granadas fornecido por Espanha à Ucrânia, também foi visada. Outros envelopes foram enviados para a base militar de Torrejón de Ardoz, onde se encontra o Centro de Satélites da União Europeia, e ainda para o Ministério da Defesa. Até o momento não existem informações sobre os envelopes, mas na Espanha circulam informações de que as cartas poderão ter como destinatários alvos que apoiam a Ucrânia. A Ucrânia afirmou que a Rússia retirou tropas de cidade perto de Kherson, na outra margem do rio Dnipro, que ainda é controlada por Moscou. Ao mesmo tempo, os bombardeamentos em direção a Kherson continuam e perturbam o fornecimento de eletricidade e de outros serviços. Muitos civis continuam a fugir, entretanto, no plano diplomático, prosseguem as negociações no encontro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que está decorrendo desde a última quinta-feira na Polônia. Para os ucranianos é importante que, quando a guerra terminar, seja criado um tribunal para determinar quem é o responsável pela invasão, posição reiterada por Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios. E falando ainda de notícias internacionais, antes da gente entrar no esporte, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está aberto a negociações sobre um possível acordo de paz sobre a guerra na Ucrânia e acredita em uma solução diplomática, mas a recusa dos Estados Unidos em reconhecer territórios anexados como russos está dificultando uma busca por qualquer acordo. A Ucrânia e o Ocidente dizem que Putin não tem justificativa para que classificam como uma guerra de ocupação de estilo imperial. A Ucrânia afirma que vai lutar até o último soldado russo que seja expulso do seu território. Então, assim, né? Tomara que essa guerra acabe logo. Vladimir Putin aí tá... É a Guerra Fria que nunca acabou, né? Nunca a gente acabou, sabe né? que essa guerra ainda mais fria entre Estados Unidos e Rússia, que antes era Estados Unidos e União Soviética, que a gente estudou no colégio, sempre teve essa questão, selaram aqueles acordos de paz, acabaram com aqueles embargos comerciais, mas a gente sabe que sempre vai existir ali por debaixo dos panos, e tá aí agora a mostra que não tá nem tão fria, né? Durando meses. Mas pelo jeito o Putin tá querendo aí essa negociação, mas tá complicado. Mas se depender dos Estados Unidos... O Biden pode até ceder. Agora, se fosse o Trump, por exemplo, eu vejo que aí até o risco de uma terceira guerra mundial. Complicado demais. Porque o Trump, com essa questão, ele era bem firme. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas que ele era firme, ele adotava uma postura mais robusta, como a gente pode dizer. Irredutível, né? Também. Irredutível. Agora a gente vai
ali começar o esporte com um assunto que deu o que falar essa semana, que foi o quê, né? Eduardo Bolsonaro no Catar, ele que está acompanhando os jogos da Copa do Mundo como um bom patriota. A gente vai conferir agora um trechinho. O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi flagrado em rede nacional comemorando a vitória da seleção brasileira contra a Suíça no Catar. Em vídeo mostrando diversos pendrives, o parlamentar justificou que a luxuosa viagem, feita enquanto bolsonaristas seguem tomando chuva em manifestações antidemocráticas, tem o propósito de levar conteúdo sobre a situação do Brasil para autoridades internacionais. O argumento não colou e rendeu muitos memes na internet. Sua declaração foi dada por meio de vídeo, que circula nas redes sociais. Os modelos antigos dos pendrives apresentados virou motivo de chacota. Além disso, o termo Google Drive, serviço de armazenamento e compartilhamento virtual, se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, com internauta ensinando o uso da ferramenta ao político, que poderia ter facilitado o suposto envio de materiais. Pois é, essa postura aí do Eduardo Bolsonaro no Catar deu o que falar, né? Porque enquanto muitas pessoas ainda estão fazendo as manifestações, muitos disseram que estamos aqui tomando sol, tomando chuva, e ele está lá curtindo. E aí, após toda essa polêmica, o Eduardo se posicionou, disse que tinha ido ao Catar somente para entregar um pendrive às autoridades. Para mostrar como é que está a situação. Para mostrar como é que está a situação tecnologia aqui no Brasil. Mas como a gente viu, ele está ainda indo para os jogos, né? E aí, gente, o que é que vocês acham? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não pegou muito bem entre os apoiadores, do presidente Jair Bolsonaro. Estão ainda se manifestando em relação às eleições gerais que aconteceram no final de outubro. E vem um dos seus principais líderes, né? Querendo ou não, ele representa muita gente. Muito seguido, né? No Catar, porque eles falavam bastante, é um lema que eles estão adotando aí nessas manifestações, boicotar a Copa do Mundo para ficar protestando. E aí ele vai para o Catar assistir justamente o quê? A Copa do Mundo. Que não fosse tirada a atenção dos protestos por conta da Copa, Isso. né? E por isso que eles Porque continuaram firmes, né? Ele pode até dizer que foi para lá para entregar esses pendrives, para mostrar como é que está a situação, mas o registro, tem fotos dele dentro do estádio. O registro então dele tá ele lá. assistiu a Copa do Fotos Mundo. com pessoas lá no estádio, Ele sim. assistiu a Copa do Mundo. E não só os jogos do Brasil. Foram mais de 2 jogos que ele teve presente lá. E eu acho que ele ainda está lá, né? Esperando a classificação do Brasil aí avançar. Eu acho que muito dessa revolta do pessoal é porque muita gente dizia que a Copa ia unir o que as eleições separaram. Porque o Brasil foi totalmente dividido, né? Meio a meio, praticamente. Meio a meio, praticamente. Então, muita gente dizia que a Copa ia vir aí para unir tudo isso. E os apoiadores não querem, né? Essa união de volta do pessoal A junto com o pessoal B, Lula e Bolsonaro, mas tá aí, gente. O Eduardo tá lá curtindo, vá curtir também. A Copa é um evento lindo. Acontece de 4 em 4 anos. Nosso Brasil tá indo maravilhosamente bem, né? E é isso. Começando com... E agora, vamos falar de Copa do Mundo? Vamos falar de Copa do Mundo. E aí, o que foi que vocês acharam dos jogos de ontem? Eu achei lindo. Fiquei muito triste com a notícia dessa, da eliminação. Primeiro com a eliminação da incrível geração belga, que foi logo depois que a gente terminou aqui o nosso Da Hora. Sim. Quando eu falo incrível geração belga, eu tô falando brincando, tá, gente? Porque foi realmente uma marca que ficou para eles desde 2016. É complicado. O único resultado expressivo deles foi logo contra a gente. Que foi aquela eliminação nas quartas de final. Teve aquele roubo da arbitragem, a FIFA já admitiu. Qual foi o roubo, o Gabriel? pênalti no Gabriel Jesus não foi dado no jogo contra a Bélgica. Era para ter sido dado. A FIFA reconheceu que foi um dos 4 erros do árbitro de vídeo na Copa do Mundo do Catar. Qual foi o placar da eliminação? Foi 2-1, então... Seria um 2-2. Fora as chances do Brasil, depois realmente a Bélgica começou muito bem. Até os 30 minutos a Bélgica deu um nó ali no Brasil, conseguiu fazer os 2 gols com muito mérito, mas depois foi um amasso brasileiro. Se quiser, posso até pegar aqui as estatísticas, mas foi um amasso. Aquela bola do Renato Augusto que passou raspando a trave. Até hoje tem muito brasileiro que tem pesadelo com aquela bola. O Renato Augusto mesmo,
ele é um tema que para ele é muito delicado. Ele só veio falar disso em entrevistas esse ano. Sim. Porque para ele é um assunto que... Uma ferida, né? Que é o termo que é muito utilizado, né? O gatilho. Ele mesmo falou, chorou muito no vestiário naquele dia na eliminação, se culpou bastante. E ele fala, e muito por conta do Courtois, né? Que é o goleirão lá, que tem aquele tema complicado que a gente estava falando ontem, porque ele é muito grande. O Courtois tem quase 2 metros, então ele quis tirar demais, acabou tirando mais do que... Polêmico Courtois, né? O necessário. Polêmico Courtois. De Bruyne que diga. E... Casos de família na seleção belga. E parece que isso realmente... A gente mostra que um vestiário com ambiente ruim não interfere só em clubes, não. Ambiente hostil, né? Com um ambiente ruim interfere também nas seleções. A Bélgica é a prova disso. Lukaku ontem entrou, perdeu muitos gols. E é isso. Foi eliminada. Mas, para mim, o mais surpreendente desse grupo foi a seleção marroquina passando na primeira colocação. É a primeira classificação para a segunda fase de uma Copa do Mundo deles desde 86. Então, realmente é muita coisa. Uma grande vitória para eles. É já, isso. né? Agora a nossa direção está informando que tem o quê, Erika? Um intervalo bem rapidinho na volta, totalmente Copa do Mundo, porque a gente ainda tem muito para falar, né, Gabriel? Muito para falar. Voltamos já. Estamos de volta com o programa da hora desta sexta-feira, sextou, semana chegando ao fim, melhor ainda com o jogo do Brasil hoje, nossa seleção entra em campo às 16 horas e é sobre isso que a gente vai falar agora, direto para o nosso Catar. cinegrafista, estou olhando aqui no nosso estúdio, Francisco Brito, já está no espírito, camisa do Brasil, já está vibrando aqui dentro do estúdio. E aí, Chico, palpite para hoje, fala aí pra gente. 2-0. 1-0, gol de Daniel Alves. 1-0, gol de Daniel Alves. Rapaz, esse Chico é ousado, viu? Esse Chico apostou alto agora, ousado. Viu? Nosso diretor aqui também tá falando também. 1-0, gol de Daniel Alves. Daniel Alves vai fazer? Gol de Daniel Alves. Pois tá aí que o Daniel Alves é um clube aqui nessa TV União. A TV União é fã oficial de Daniel Alves, viu? Fã clube. Gabriel, agora estão rolando 2 jogos. Isso. Né? Mas a gente vai falar do de ontem. Fala só do placar rapidamente para quem tá em casa. Vamos lá. Agora tá rolando, né? Começou ao meio-dia desta sexta-feira. Então estão no intervalo, né? Os 2 jogos. Estão no intervalo, isso. Um só que tá no intervalo, o outro ganhou 7 minutos de acréscimo. Olha, vamos nosso conferir diretor vai colocar. Lá. Vamos lá. Coreia do Sul e Portugal empatados, estão no intervalo. Uruguai ganhando de Gana. Eu torci tanto pra Gana, gente. Tá? A gente estava até conversando aqui em off, né? Ganhou 7 minutos de acréscimo, então tá nos acréscimos ainda, Meu né? diretor, você pode colocar como é que fica a classificação com esses 2 resultados, aí a por tabela. favor? Ele está preparando, mas adiantando para quem está em casa, Rochelle, Érica, se passarmos em primeiro, ao invés de a gente pegar a seleção de Gana, enfrentaremos nossos irmãos uruguaios, como você vai conferir na sua tela agora. Complicado, tá? E aí, o que é que vocês acham? Gabriel, olha, sendo sincera, bem sincera, eu acho que o Brasil vai muito bem em cima do Uruguai. Concordo. Nosso último confronto foi 4-0, foi 4-1, se eu não me engano. Isso. E aí, Rochelle, expectativa para esse possível confronto contra o Uruguai, já que acho difícil que Gana empate esse jogo, até pelo que eu estava vendo aqui, o Uruguai jogou muito no primeiro tempo. O que é que você acha? Era preferível que pegasse Gana, né? Mas o Brasil vai conseguir. Acredito que sim. Eu estava muito esperançosa que a Gana passasse, né? Além da gente acabar pegando a Gana, seria uma coisa muito boa para eles avançarem assim um pouco mais. E eles não vão conseguir a vingança deles, né? Não sei se vocês lembram, mas em 2010 foi a chance pela primeira vez na história, uma seleção africana chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Tivemos Gana e Uruguai nas quartas de final. O Suárez tirou aquela bola com a mão no último minuto. E aí o jogador perdeu o pênalti, o jogo foi para prorrogação, para os pênaltis, e o Uruguai ganhou nos pênaltis. Então o Suárez trocou uma expulsão. Foi em 2010, né? Foi 2010, lembro, naquele fatídico pequena. dia que a gente foi eliminado para a Holanda. Eu lembro, chorei bastante naquele dia. Eu acho que eu tinha 8 anos, então
Chorei Me muito falta a nesse memória, dia. né? Tinha quantos anos, Gabriel? Eu, 2010, tinha 11 já. Já Tinha chorou? 11 Um pouquinho anos. mais chorando velha. pela Era... Copa. Não, só Chorei chorei que nem um bebê no 2014. Em 2014 eu Porque fiquei com raiva. assim, né? A de 2010 eu não me lembro, eu era muito pequena, eu me lembro vagamente de comemorações, assim, acho que quando o Brasil avançou. E 2014 eu já estava mais velha, acho que eu estava com 13 anos, e eu me dediquei muito, aprendi o nome de todos os jogadores, as funções de cada um, eu me interessei bastante, eu acreditei de Fez o álbum? verdade. Fiz o álbum. Esse ano me disseram que a seleção de 2014 era bem fraquinha, estava bem fraca. Então, assim, depois do 7-1, né, eu falei, nunca mais eu torço pro Brasil. É tanto que em 2018 o meu interesse também foi mínimo pela seleção brasileira, Tanto né? que saiu logo, Tanto né? que saiu logo. E esse ano eu estava igual. Só que de tantas pessoas falarem que a seleção do Brasil é uma seleção muito boa, os titulares, Que os nessa reservas, Copa, né? eles- Que está muito bem encaminhado. Os resultados aí do Brasil ainda não levou nem chute ao gol. Estão me deixando sonhar novamente. Estão deixando o brasileiro sonhar novamente. Então eu já estou ali Pensando no muito, dia 18. já. Até minha camisa eu comprei, para vocês terem noção. Viu? Pensando Também no dia... comprei a minha, viu? Comprou também? Pra comemorar. Vai utilizar hoje? Hoje, eu vou deixar pra quando chegar os mata-mata, eu... O mata-mata, né? Mata-mata a gente Se o usa. Brasil passar em primeiro colocado do grupo, que é o que a gente espera que aconteça, já joga na segunda-feira, 4 horas da tarde, perdão. E até por isso que o Tite, gente, deve colocar os reservas para campo, porque Pra é pouco poupar. tempo Pra para poupar recuperar. o time titular, O time já né? não tem a obrigação de vencer, né? Um empate já Hoje classifica a gente. hoje vai ser só curtição, né? Um empate já classifica a gente até mesmo em primeiro, porque com o empate a Suíça, que é quem pode alcançar a gente nessa primeira colocação, vai no máximo a 6, com o empate a gente vai a 7 pontos, e até mesmo porque esse empate da Suíça, por exemplo, classifica a seleção Outra coisa do muito país interessante europeu. do Grupo H é que Portugal está jogando contra a Coreia, né, agora. E Portugal é o primeiro do grupo, a Coreia está ali na lanterninha, mas eles estão empatados. Então, A Coreia fez uma boa Copa, apesar de estar na lanterna dando do um grupo. trabalho para Portugal, Deu né? trabalho, estava perdendo para a Gana por 2-0, foi buscar e levou o terceiro gol. E tem chance de classificar, se eu não me engano, a Coreia. Acho que se fizer um gol... Na Coreia está em lanterna, né? mas se fizer um gol, sai de 2 para 4 pontos e empataria com... Com o Uruguai. Olha, a tabela no ar. Daí, Tá com 2. Tá empatando, então com a vitória ficaria com mais 2 pontos, iria a 4. E aí Empataria. Portugal, então ficaria um empate triplo. Ficaria Coreia, Uruguai e Portugal com 4. E aí a gente teria que ver os saldo de critérios gol. de desempate, que no caso... Isso, só que aí... Isso, Portugal iria para 5, verdade. Meu diretor tá falando, então seria um empate duplo entre Coreia e Uruguai. O Uruguai, nesse caso, está com saldo 0. Se a Coreia faz mais um gol, iria também ficar com saldo 0. Então ficaria tudo empatado. E aí seria decidido no critério mais cruel de todos, que é o número de cartões amarelos. Imagina isso você ficar já- de fora de uma Copa porque tomou mais cartões Eu fiquei amarelos. sabendo já que teve uma Copa que tinham 2 times empatados em pontos, saldo de gols, todos os critérios, e o que desempatou foi um cartão amarelo. Faz diferença, Então, tá vendo? Aquele é jogador que gosta de bater um pouquinho a mais. Deu uma segurada. Sua seleção pode precisar. Esses jogos agora que estão rolando é muito importante porque ele define o nosso Adversário. adversário na próxima fase, né? Então, vamos dar uma olhada? Nosso diretor está dizendo que o material que nosso editor preparou para o Esporte União, que é daqui a pouquinho, está pronto e a gente vai dar uma utilizada. Meu diretor, você pode colocar, por favor, a tabela do Grupo E para a gente falar um pouquinho desses jogos de ontem, das 4 horas da tarde? Por favor. Os jogos de ontem que foram muito, muito complicados. Isso, a gente já falou do Grupo surpresos, F, né? Que no caso passou Marrocos em primeiro e Croácia na segunda colocação. Tá aí. O grupo Japão E em primeiro. ficou surpreendentemente com o Japão na primeira colocação. Não vou mentir para vocês, antes da Copa eu cheguei a conversar com alguns colegas, naquela resenha pré-racha nossa,
E disse, eu acho que o Japão vai tirar uma das grandes, só que eu não achava que seria na primeira colocação. E é muito interessante que a gente acabou de falar em critérios de desempate, porque a Espanha e a Alemanha, nos pontos, elas ficaram empatadas. Então já Em tudo, aí só no saldo de gols. Foi utilizado já o critério de desempate. Né? Tá vendo aquela vitória por 7-0 da Espanha? Serviu para classificar. Pra isso. Mas, durante 3 minutos, toda a nação brasileira foi feliz, porque foi o momento em que o Japão estava vencendo da Espanha e durante 3 minutos a Costa Rica estava vencendo da Alemanha e estava passando nesse grupo, surpreendentemente, Japão e Costa Rica. Só que a alegria durou Tava pouco. aquela esperança de que Espanha e Alemanha saíssem, né? A Alemanha já foi, né? Mas durou pouco, durou só 3 minutos. Mas a gente teve A Alemanha ali foi buscar, né, a virada. Foi um desespero. E virou. Aquela vitória inútil, né? Que não serviu pra não sei nada. se vocês viram a foto do... Todo jogador recebe, o melhor jogador da partida recebe uma taçazinha que é referente à cerveja que patrocina a Copa do Mundo. E a cara do Havertz, que foi o jogador alemão que recebeu ontem, tá impagável. Tava ali só cumprindo contrato, né? Só cumprindo tabela, cara de choro, de quem realmente deve ter chorado, apesar da a gente brinca, mas realmente sair de uma seleção como a Alemanha. O técnico também ficou arrasado. E para quem não lembra, né, de 2018, a Alemanha também foi eliminada em fase de grupo. Acho que eles estão sonhando com equipes asiáticas, né? Porque em 2018 foi a Coreia. Que eliminou eles. E agora é o Japão. É o terror do Japão. Porque o Japão perdeu para a Espanha, ganhou da Espanha, ganhou da Alemanha e perdeu para Costa Rica. Então, o óbvio era que não passasse os dois grandes. A gente falou ontem, não, os dois times grandes vão passar. Quase que os dois times grandes não passam, por 3 minutos, né? Houve um pouco de esperança, o né? treinador Luiz Henrique, o espanhol, inclusive, falou que não ficou sabendo desses 3 minutos durante a partida e que se ele tivesse ficado sabendo, provavelmente ele teria infartado ali na beira do campo. Sim. E eu queria até confirmar com você, Gabriel, que com isso, né, o Brasil é o único time que, com esse empate agora do Portugal, o Brasil, e se Deus quiser, né, a vitória do Brasil às 4 horas hoje, o Brasil fica sendo o único time que não levou gols, né, e nem perdeu partidas. Isso. Porque Portugal também ganhou as 2 primeiras, se eu não me engano. Isso. 2002, nossa direção acabou de lembrar, 7 partidas, 7 vitórias. Nós estamos nos encaminhando hoje. Estou pensando no grupo A, estamos... a Holanda não ganhou, no grupo B a Inglaterra não ganhou, no grupo C a França, Argentina também não ganhou, no grupo D a França também não ganhou, no no F também não. Portugal está empatando agora. Se vencer aí sim, seria a única seleção a vencer as 3, isso se o Brasil vencer hoje. Isso. Então, o nosso diretor está até falando, 2002 a gente também, aos trancos e barrancos, porque eu não lembro, mas meus pais falaram muito que foram difíceis os jogos daquela Copa do Mundo. Eu assisti até os melhores momentos da final de 2002. Foi bem sofrido, né? Inclusive, gente, vamos ter paciência com a nossa seleção. Vi muita gente falando, empatando com a Suíça. Da Copa de 2002, a gente, na nossa estreia, foi perdendo no intervalo para a Turquia por 1-0. Copa é só time, realmente. É time de Copa. Inclusive agora a gente estava comentando ali na redação, né, Rochelle? Que as seleções menores estão cada vez subindo o sarrafo e equilibrando, né? Então, surpreendente. Nas próximas Copas, é provável que a gente tenha aí vitórias inéditas, né? Porque 2014 a Alemanha ganhou, já tinha vitórias, 2018 a França também, e a gente ainda não sabe nesse ano, mas a última campeã inédita foi a Espanha, em 2010. Foi em 2010, né? E aí eu vejo muito aí na internet a semelhança com 2002. França ganhou em 98, França ganhou em 2018. Né? Copa no Oriente Médio. A questão do 22 e o 2002, porque nós ganhamos... mesmo presidente em 2002, o mesmo presidente, né? Em 2022. Copa na Ásia. Copa na Ásia, então tomara, né, que os caminhos levem a essa repetição, vai ser muito bom. Eu e Gabriel não vimos ainda uma Copa. O Brasil ganha de uma Copa? O Brasil ganha de uma Copa, você viu, Rochelle? Viu, né, de 2002. Eu e Gabriel estávamos... Tá vendo, né, Rochelle? Tá entregando sua idade no ar. Começou. Era nova, criança. Mas eu e Gabriel, a gente era o quê? Bebê, né, Gabriel? Ainda eu tinha um pouco 3 mais... anos. Eu ainda ia fazer 1 ano.
Então a gente tá com essa sede aí. Agora, como será que é você acordar de madrugada e se reunir com os vizinhos, com os amigos para assistir jogo, hein? Nosso diretor Nossa aqui... direção tá muito participativa hoje, tô adorando. Tá dizendo que era incrível naquela época. Como era meu diretor naquela época? Ninguém dormia, que ele tá falando. O outro dia, feriado nacional. A final foi que horas? Foi 7 da manhã, não foi? 7 da manhã. Então ninguém dormiu, né? Ninguém dormiu. Na expectativa. Eu acho que se fosse... Até dá para dormir, acordar às 7 horas da manhã, mas eu não conseguiria dormir. Mas eu acho que a energia não é a mesma. Você acordar ali 7 horas da manhã, cansado, com sono. Para você pegar aquele pico de energia, de comemoração... Mas para virar a noite também é complicado. É um pouco complicado, Não, Gabriel. E nessa Copa a gente está sentindo falta de ter uns jogos à noite também, né? A gente está assistindo mais para amanhã. Mas é por causa do fuso horário, sim, né? Lá mas a gente acaba. Do Catar pro Brasil são 6 horas. Sim. Então, se pra gente aqui é 4 horas da tarde, eles estão jogando 10 horas da noite. O jogo termina o quê? Meia-noite lá no Catar. Mais, né? Porque estão dando muito acréscimo. Muito acréscimo. Então, eu agradeço da gente não ter pegado nenhum jogo 7 horas, né? Porque teve nos primeiros jogos, teve jogo 7, 10, 1 e 4. Então, já da gente não ter pego 7 horas da manhã, tá ótimo. Meu diretor, o nosso editor, fez uma arte mostrando aí os jogos das oitavas de final, ele preparou para o esporte. Será que você tem como puxar e colocar na tela para a gente? Pode colocar aí na tela para a gente. Olha, aí a arte que nosso editor Fernando fez, muito obrigado. Mais desenvolvida do que ontem, né? Isso, como a gente mostrou, Holanda, Estados Unidos, Argentina e Austrália. E agora desse lado da chave tem Japão e Croácia. Debaixo de Japão e Croácia, muito provavelmente estará Brasil e o seu adversário. Então, desse lado esquerdo, se passarmos em primeiro, é o nosso chaveamento na Copa do Mundo. Do outro lado, um pouquinho mais complicado, tá? Inglaterra e Senegal, França e Polônia, surpreendentemente, Marrocos e Espanha, e também ficará desse lado o primeiro do grupo H, no caso, nesse momento, Portugal, contra o segundo do nosso grupo, que nesse momento é a Suíça. Os confrontos aí que estão vazios até o momento são entre Brasil e Uruguai, e do outro lado a gente tem Portugal e Suíça. Então, olha aí, a gente pode ter nas quartas de final, por exemplo, um Inglaterra e França e um Portugal e Espanha, quase uma Eurocopa, né? Mas a gente já viu que as seleções africanas têm surpreendido até agora. Então, não vamos apostar de forma assim, vai ganhar, porque a gente já quebrou a cara até mesmo aqui no nosso programa. Várias vezes. Várias vezes nessa Copa do Mundo. Eu vou dizer uma coisa, viu? Quem apostou dinheiro não se deu bem. Assim, nos times... não tá bom pra... Inimiga dos bolões. Você que apostou dinheiro aí bolões, verdade. nas seleções grandes, sinto muito, meu amigo, por você, viu? Eu não apostaria nada. Não, também? Não tô... tá tudo ao e contrário. outra coisa, deixaram a gente sofrer muito, viu? Porque o Brasil ficou lá no grupo G, nosso E um grupo difícil, tá? Um grupo difícil. O nosso primeiro jogo foi 4 dias depois da estreia. Mas eu achei bom. Quem deve ter, assim, bom não pela expectativa. Para avaliar, né? Mas até para o Tite ter mais tempo para treinar a seleção. Esses 4 dias aí lá na frente podem ser diferenciais, né? Podem ser cruciais. Falando aí na nossa seleção que joga daqui a pouco, 4 horas da tarde, a gente tem a fala do Daniel Alves, se meu diretor puder separar para a gente, enquanto eu comento. O Daniel Alves vai ser capitão, tá, gente? Sim. Ele foi escolhido como capitão. Apesar dos pesares dele ter sido convocado, a gente sabe da importância. Ninguém ganha 42 títulos na carreira. Ele tem mais títulos do que ele tem de idade. Ele tem 39 anos. Ele é o jogador mais velho, né? Ele é mais experiente. Mais experiente. Perdão. Mas, por exemplo, tá aí o Thiago Silva com 38 anos, um dos melhores zagueiros do planeta, jogando só elogios ao Thiago Silva. O diretor aqui falando que é fã do Thiago Silva, joga muito. É um absurdo. Ele é um ótimo zagueiro. Mas né, nos 2 primeiros jogos, eu só vi elogios ao Thiago Silva, jogou muito. Ele foi, muito. Assim, e outra coisa, né? gente, o Daniel Alves, ele pode não estar no seu primor físico, mas ele não é isso que as pessoas estão taxando, não. A galera tá falando como se o Daniel Alves fosse um lateral da Série D, com todo respeito aos jogadores da Série D do Campeonato Brasileiro, que vai jogar uma Copa do Mundo. Não é.
E Respeitar agora, a história, né, ele do falou Daniel um pouco Alves. em coletiva da função dele na seleção. Ele disse que se ele for para tocar pandeiro, ele tem que ser o melhor pandeirista e que ele está lá para ajudar o grupo. Vamos ouvir. Meu diretor, joga na tela, por favor. Olha, eu acho que a minha missão na seleção brasileira é entregar o meu melhor, né, em prol da seleção brasileira. É evidente que temos 26 jogadores com a mesma capacidade aqui de executar, só que cada momento nós temos um plano e cada momento nós devemos seguir o plano. E é o que nós tratamos de fazer, seguir o plano. Eu acho que nos dois jogos que eu não estive, o nosso time ele necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou um bom ataque. Então, eu acho que esse é o plano que nós temos traçado aqui, né, de saber como é que joga o teu time, saber como é que vai demandar do teu serviço. E eu estou ao serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. Então, o meu melhor momento é quando você está na seleção brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da seleção brasileira. A seleção brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo, né? A seleção brasileira é uma construção disso, né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão é o mais importante do barco. Não, todo mundo é importante dentro da sua missão. E a minha missão é também ser importante nesse aspecto, e é o que eu procuro fazer, independente se estou jogando mais, estou jogando menos. O futebol ele foi mudando, né? Os jogadores foram mudando suas características. E nós precisamos também nos adaptar a tudo isso, e eu sei o meu momento, sei o que é que eu entrego para a seleção e sei que outros jogadores, de repente, podem estar no melhor momento do que eu para o que se é solicitado. Então, acho que você ter esse entendimento para você poder executar bem aquilo que te é solicitado, acho que isso é imprescindível, e eu sei o que eu posso entregar à seleção brasileira, eu sei o que eu posso entregar para o staff, eu sei o que eu posso entregar para os meus companheiros. E volto a insistir, é por isso que eu estou aqui. É isso, a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta a gente comenta essa fala do Daniel Alves e muito mais. Estamos de volta com o programa da hora desta sexta-feira. A gente está agora no nosso último bloco, né? Falando ainda de Copa do Mundo, no bloco anterior a gente viu a declaração do Daniel Alves. E aí, Gabriel, o que você acha? Eu acho que é realmente isso. Ele sabe que ele não vai para a Copa do Mundo para ser titular, que ele mesmo falou na coletiva em outra pergunta que ele sabe que tem outros que, para a função que a seleção pede hoje, estão melhores do que ele, e é importante ter essa humildade, mesmo no auge dos seus 39 anos, no auge dos seus 42 títulos, tem que ter essa humildade, e ele sabe que ele vai muito para servir como exemplo para os jovens e para agregar também tecnicamente, porque todos os jogadores falam, tá, que o Daniel Alves treinando é um leão. E isso, querendo ou não, ajuda a subir o nível do treino. Não deixa ninguém... A experiência técnica que ele tem, né? Exatamente. Até pelo fato dele treinar nas reservas, ele não deixa os titulares respirarem ali em nenhum momento. Então, eles treinando no nível bom, eles vão jogar no nível bom. Será que teremos o Daniel Alves como futuro técnico aí? Não sei. Não, acho que ele não se aventuraria nisso, não. Quem vai se aventurar, eu acho que é o Felipe Luiz, ex-lateral da seleção, que joga no Flamengo ainda. Tá sendo comentarista nessa Copa do Mundo por uma emissora e está indo muito bem. O pessoal fala que ele poderia se arriscar a ser técnico porque ele tem muito conhecimento. Mas e aí, o que é que vocês acham, Daniel Alves? Você, Rochelle, o que é que você acha? Eu acredito que a voz da experiência, a questão mesmo técnica, vem muito a agregar. Seja necessária às vezes. Seja, né? sim. E ele como capitão? Pela experiência foi uma boa escolha. Eu acredito que também, da mesma forma que o Thiago Silva. Os dois
Eu, em primeiro momento, fiquei um pouco preocupada, não esperava a convocação do Daniel Alves, mas é muito, muito bom que ele tenha dito isso, né? Que sabe, que ele tenha consciência, e eu acho sim que ele vai fazer um bom jogo hoje. A gente estava falando antes do intervalo do Thiago Silva, né? E eu me lembrei que, sabe qual é o nome dos filhos, um filho do Thiago Silva? São os últimos românticos da Terra. Os últimos Olha, românticos da Terra. Tiago e Isabelle. Meu filho né? é Isago. Aí botaram a junção de Iago e Isago. De Tiago e Isabelle. Ficou Eu Isago. poderia até dizer Essa junção é comum no Brasil, né? Isago. Mas juntar o nome do pai com a mãe é comum eu no poderia Brasil. A gente até vê dizer demais que ele isso. sofreria um pouco na escola, mas ele é Sim. filho do Thiago Silva, né, gente? Não tem. Não é um nome até muito... Não, ficou bonito, não ficou diferente? Isago, ficou único, né, só dele. diferente. Aí a gente vai falar agora, Gabriel, que a gente estava falando também, mudando aqui um pouco de assunto para os jogos que estão acontecendo agora, que o Uruguai tá jogando com a Gana, né, ganhando aí de 2-0, e o Arrascaeta joga no Flamengo, né? Exatamente. Olha aí, tá aprendendo. Entrou agora só nesse jogo como titular. E tá. Todo... Nosso diretor aqui brincando, porque teve um meme essa semana, não sei se vocês viram. O rapaz foi dar entrevista na rua esse rapaz e disse que quem ia fazer os gols da seleção Era o o Arrascaeta. Sendo que o Arrascaeta joga no Flamengo, mas ele é uruguaio, gente. E ele tá jogando hoje a primeira vez como titular nessa Copa do Mundo. Fez os 2 gols de Uruguai e era algo muito pedido tanto pelos flamenguistas quanto pelos próprios uruguaios. Mas a gente tem que entender também a questão do técnico, porque o Arrascaeta, há alguns meses já, está com lesão no pubis. E é uma lesão que precisa de cirurgia, mas que ele consegue jogar, não 100%, mas que consegue jogar. Então ele preferiu terminar a temporada com essa lesão, tratando, conseguindo jogar da maneira que dava, para depois fazer uma cirurgia. Então a gente tem que entender também que ele está com essa lesão que ainda o deixa jogar, mas que, não, por exemplo, não daria para ele jogar os 3 jogos, 90 minutos, então o técnico tem que pensar nisso também. Eu, em primeiro momento, entrando agora nesse meio esportivo, né, por causa da Copa do Mundo, também achei que o Arrascaeta era brasileiro. Confesso aqui a minha parcela de culpa. Eu perguntei esses dias lá em casa, antes da Copa começar, por que o Arrascaeta não está na convocação do Brasil? Aí falaram, não foi convocado, né? Aí falaram assim, mas ele foi. Só que pro Uruguai, né? E os 2 gols da partida de hoje foi dele. E ele é um uruguaio com um jeitinho brasileiro. Ele mora ali no Rio de Janeiro há alguns anos já, ídolo do Flamengo. Então, querendo ou não, ele se torna, né? Torcida grande, Já né? foi ali, brasileiro. já foi um interesse amoroso da cantora Anitta, né? Foi? Foi. Não sabia dessa aí, não. A Anitta viu ele jogando e falou, gente, quem é esse? Eu quero pra ontem. Érica sempre trazendo esses assuntos, entretenimento. Essas fofocas, essa parte do entretenimento. Aí não é minha praia. Eu já mas não, é bom, eu não já é não bom domino. fofoca? Claro, mas quem eu que não domino. gosta? Pois é, a Anitta aí se interessou pelo Arrascaeta. Não, E o outro jogo, tá quanto? Vamos lá, Coreia do Sul e Portugal empatado ainda, né? 1-1. Coreia ainda pode... Com isso tem alguma mudança ali não, ainda não é uma mudança. Eu queria só que a Coreia fizesse um gol para embolar tudo e aí ficar né? decidido no cartão amarelo. A não ser que o Uruguai faça mais gol. E um Gana gol. ainda tem chance, tá? Se Gana empata esse jogo, pode passar. E Gana já fez bons jogos na Copa do Mundo. Realmente uma pena. Tem toda aquela questão de 2010. Mas o próprio jogador que perdeu o pênalti falou que Gana não poderia entrar em campo com espírito de vingança, porque, querendo ou não, pode dar uma ansiedade e poderia fazer com que perdessem o jogo, e é o que está acontecendo. Não sei, porque eu não estou assistindo a partida, não sei se é por ansiedade, se Gana está jogando mal, se o Uruguai que está jogando muito bem, mas creio que isso entra em campo, sim. O Uruguai, ele ficou ali na lanterna, né, da tabela por Não um tinha tempo. feito nenhum gol até agora na Copa. Então esses são os 2 primeiros gols. E do Arrascaeta, que era... Que é jogador do Flamengo. Não, ele era reserva, né? Por favor, direção. Se vocês aí de casa pudessem ouvir aqui o nosso ponto, vocês não iam acreditar. Mas o Arrascaeta, ele era reserva, né? Então, eu acho que o treinador aí do Uruguai repensou ainda. E se eu tivesse colocado o Arrascaeta pouco antes, um jogo antes, né? Dor de cabeça pro Tite, né? Com Dor de certeza. cabeça pro Tite. Tite agora vai Tite ter vai ter que pensar nisso aí, claro, depois do jogo de hoje.
de 4 horas da tarde. Inclusive, a gente tem uma fala do Tite aqui para quem está em casa. Meu diretor, pode separar para a gente? Tudo bem, ele fala sobre a rodagem do elenco, fala da importância de escalar esses jogadores reservas, fala que é difícil porque ele ainda vai deixar a gente de fora, porque são 26 convocados, a gente tem que lembrar. Então, o Pedro, por exemplo, ainda não vai ter atuado, mas creio que deve receber sua oportunidade hoje. E a gente vai ouvir o que disse o técnico da seleção, o Adenor Bach, o Tite. Eu trago ela como uma equipe equilibrada, que ela mantém uma agressividade constante, e quando ela não consegue é porque tem na virtudes, por exemplo, da Suíça, capacidade de uma equipe que ela neutraliza o tempo todo e que tem N virtudes. Mas tem uma ideia de futebol que está aí, ela amplia, que ela tem toda uma história de 6 anos aí, e ela é de equilíbrio. Para mim ela é de equilíbrio, ela não é nem para trás nem para frente. Mas ela é conceitual, ela é de análise. E a gente está sempre procurando consolidar e evoluir, enquanto equipe consolidar e evoluir. Porque sabe que isso é um processo também das outras equipes e das outras seleções nesses momentos todos. E que vai seguindo e vai chegar no momento decisivo de 90 minutos. E aí sim, tu não tem, ele tem experiência de Copa do Brasil, mas ele é pior que Copa do Brasil, né? Porque ela não é mata-mata, ela é uma situação só. O Brasil tem 26 grandes atletas e uma grande equipe. Agora, o comparativo com as outras é a mesma resposta anterior, eu não tenho. Vocês acompanham os outros jogos, eu não tenho tempo para isso. Não dá. Eu até me desculpei em cima de uma tragédia que aconteceu no Brasil, porque eu não tinha a informação verdadeira dela. Tamanho o foco, tamanho o envolvimento que tem e a responsabilidade que nós temos no momento. É o tempo de ficar, de jantar ali com a família pós-jogo e vamos embora de novo, sabe? Então, a gente fica centrado e focado nesse. Tentando até contextualizar, eu tive um técnico que falava assim para mim, não, na época nós não tínhamos 5 substituições que tem agora é muito mais significativa. Ele dizia assim, tem 3 que vão estar em campo para decidir o jogo. Tem 3 substituições, então você se prepare que vocês vão estar para decidir. Nesses 2 últimos jogos, 5 entraram quando o jogo já estava encaminhado em 2-0, certo? E outros 4 entraram para modificar o jogo. Isso é uma forma representativa e real da qualificação e que é a equipe que inicia, uma equipe que... Vou ter eu aqui que colocar 11 só, mas com a vontade de colocar mais pela qualidade que eles têm. E aí, Érica? Eu adoro o Tite, tenho um carinho enorme, acho ele um excelente treinador. Já rendeu aí alguns memes pra gente, né? Aquela quedinha do Tite em 2018 contra a Costa Rica. Até hoje rende muito ainda, nada a reclamar do Tite. E olha, agora chegou o nosso momento das considerações finais. Notícia boa para você que está em casa, que torce pela nossa seleção. Agora há pouco a CBF divulgou um vídeo e tem gente que está treinando na academia, tem gente que está até saltando. Neymar Júnior, gente, voltou a fazer uns trabalhos ainda devagar, ainda não foi para o campo, mas só dele estar colocando o pé no chão de forma natural, de estar saltando, já é, Ave Maria, um alívio. Excelente notícia. Então, que ele fique bem daqui para segunda-feira, ou terça, né? Ninguém sabe, mas que ele será muito necessário. Na minha visão, a gente só consegue esse título com o nosso craque em campo. E aí, considerações finais para esse jogo de 4 horas? Palpite? Eu disse 3-0 da Gol outra, de quem? né? Hoje 2-0 Brasil. Gol de quem? Ixi, mas agora tá só os reservas convocadas, Não, eu também não não domino arrisco. ainda não, viu? Mas eu vou apostar nos nossos meninos aqui, gol do Daniel Alves e os outros 2 aí, deixem aberto. 2-0. 2-0, gol de quem? Colocar um pro Daniel Alves, né? Vamos deixar o pessoal aqui Estamos feliz, a apostando em equipe. você, Daniel Alves. Eu vou de 2-0 também, eu vou de Pedro, vai entrar no segundo tempo e acho que vai fazer um gol. E o Martinelli, meu xará, o Gabriel Martinelli, eu gosto muito dele. Joga muita bola no Arsenal, assim como o outro Gabriel, que sou eu. Ai, meu Deus! E que faça aí seu golzinho, porque ele merece. É um moleque que ouviu muita besteira aí quando foi convocado,
de forma indevida, porque ele joga muita bola, muita gente que não acompanha o futebol europeu que fala, e que ele faça esse gol para calar a boca de quem fala muita besteira. É isso, gente. Um excelente final de semana e até segunda-feira. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.